Olá, boa noite. Graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Tá muito frio aí? Não? Tem certeza? Lá fora deve estar frio, né? Aqui dentro não, mas lá fora deve estar frio. Bom, queridos, sempre é um privilégio para a gente estar nessa tribuna, poder falar do amor de Deus, poder explanar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus. Eu digo que é sempre um privilégio para mim fazer isso. Apesar que não sei nem como é que eu estou aqui de corpo presente, mas meu espírito está, porque eu tive dias corridos, trabalhei de madrugada, vim de manhã, fui em casa, dormi um pouquinho, estou aqui à noite, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Compartilhar a palavra de Deus para mim, queridos, nunca é um fardo, sempre é uma alegria. Sempre eu fico feliz em poder expor a palavra de Deus. Sempre que sou convidado a falar de Deus, falar do amor de Deus, eu sempre fico muito feliz. Sempre me motivo, tiro forças do Espírito Santo para poder falar, para poder estar com vocês ministrando. Tenho certeza que você, membro da Igreja Carioca, passou um final de semana exponencial. Na verdade, tivemos retiro do CR ontem, tivemos à noite a ministração com o pastor Luciano Manga, um final de semana abençoado. Você que é membro da Carioca, você que assiste os cultos em casa, se você perdeu se você perdeu a oportunidade de assistir esses cultos, de assistir essas programações, sinto lhe informar, meu querido irmão, você perdeu muita coisa, não é verdade, mano? O nosso final de semana aqui na Igreja Carioca foi um final de semana abençoado, para a gente começar a semana com ânimo, glorificando mais a Deus, não é verdade? Então, essa noite eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente ter um encontro com Deus através da sua palavra. Eu ministrei umas 2 semanas atrás para os jovens da igreja, falei um pouco sobre tempo. Eu adoro quando tem esse tema, tempo, né? Como já dizia o velho Salomão, né? Há tempo para todas as coisas. Eu costumo dizer que o tempo ele é severo, o tempo é inflexível, o tempo é implacável, e por causa disso a gente deve viver cada momento glorificando o nosso Deus. Cada minuto, cada segundo da sua vida, meu querido, precisa ser para a glória de Deus. Talvez você ache que 1 segundo seja insignificante. Não é. O seu segundo, o seu minuto, a sua hora, o seu tempo precisa ser para a glória de Deus. Logo no início da pandemia, eu lembro de umas palavras do pastor Washington, e ele falava uma frase que me marcou muito, até os dias de hoje. E ele falava assim, as coisas, elas não vão voltar para os seus lugares. E de fato isso é verdade. O mundo que a gente conhecia antes da pandemia não é o mesmo hoje. Por mais que a gente tente encarar a vida como a gente encarava há talvez 1 ano e meio atrás, as coisas mudaram muito. A nossa forma de sair às ruas mudou muito. As nossas higienizações, quando vamos a certos locais, até em casa mesmo, nós mudamos radicalmente a nossa vida, a nossa maneira de viver. E não pense vocês, por causa dessas mudanças, você vai poder viver a vida lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode ser assim. Pelo contrário, quando a gente fala de tempo, a gente precisa discernir o próprio tempo que a gente tem. Discernir o nosso tempo, querido, é uma arte. E ao mesmo tempo um grande desafio. Porque tudo na vida começa e termina. Então a nossa busca, a busca essencial que a gente deve ter na vida, é a busca pela lucidez. Então, a gente não viver uma vida de romance, uma vida de falsas expectativas, mas a gente precisa perder o medo de todas as coisas que estão à nossa volta e abraçar a nossa vocação. Abraçar a nossa vocação como servos de Cristo, como pessoas que encontraram Cristo, como pessoas que têm Cristo como centro da sua vida. Então,
temos que lembrar que o nosso tempo não é o tempo das coisas. As coisas, elas têm um tempo certo para acontecer. E quando elas acontecem, elas transformam a nossa vida. Então, vivemos um novo tempo, queridos. Então, para a gente viver esse novo tempo, a gente precisa fazer uma abordagem equilibrada da nossa missão, partindo do exemplo que contém nas Escrituras, que aponta o caminho para o trabalho da igreja no mundo. Amém? Você sabe qual é o seu trabalho como igreja no mundo? Sabe? Eu vou entender que vocês não sabem. Qual é o trabalho de vocês como igreja no mundo? Está muito baixo. Pode gritar que eu não estou ouvindo. Fazer discípulos, espalhar o amor de Deus, falar de Jesus para as pessoas. Então eu vou convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. O tema da minha mensagem é o tema que está aparecendo ali no telão. A visão de Deus para um novo tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, eu só te peço uma coisa nessa noite, Pai. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para recebermos da Tua palavra, Pai, para que possamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Vou pedir a você para não fechar a sua Bíblia, não tirar da página do seu celular, porque a gente vai trabalhar bastante esse texto, vamos expor bastante esse texto nessa noite. E para nível de introdução, a gente tem uma informação que a gente deve dar. Primeiro, Isaías vivia uma tragédia pessoal. Nós lemos isso no verso 1. Que tragédia é essa? Acabara de morrer o rei Uzias. E não era qualquer rei. Não era apenas um rei. Não era apenas um presidente. Não era apenas um líder daquela nação. Uzias era amigo pessoal de Isaías. Ele era amigo íntimo de Isaías. E a gente tem que também falar do reinado desse rei. O reinado de Uzias foi durante o tempo que ele reinou em Israel. Israel experimentou talvez um dos períodos mais longos de prosperidade naquele reino. Talvez em toda a história de Israel. E ali havia muitas incertezas. O que vai acontecer com Israel? Será que vai haver uma guerra civil? Será que o povo vai se revoltar? Será que as pessoas vão abandonar as suas casas, vão ficar malucas? Será que Israel vai viver uma depressão econômica, que as pessoas vão passar fome? Igual tem acontecido em alguns países na América do Sul e em outros continentes? Quem queria ocupar o trono? Quem seria o novo rei? Será que o próximo rei daquele povo seria um rei que ia
adorar a Deus? Seria um rei que ia honrar a Deus? Será que seria um Deus que ia procurar ter uma liderança espiritual durante o povo, em meio ao povo? Eram as perguntas que pairavam ali. Eram as perguntas que eles tinham naquele momento. Então, em meio a toda aquela confusão que estava acontecendo ali, Isaías foi ao templo para adorar ao Senhor. Você veio aqui para quê nessa noite? Para que você veio aqui nessa noite? Para que você vem ao templo todos os domingos? Adorar a quem? Então, quem é o centro do culto? Não é você, não é o pastor, não é o ministério de louvor, não é as equipes que trabalham na igreja. Nós viemos ao templo para adorar a Cristo. Porque todas as coisas convergem para quem? Para Cristo. E o texto mostra que Isaías, ele vai ao templo para unicamente adorar. Olha que coisa interessante. E quando você pressupõe que você vai ao templo adorar a Deus, quem é que você vai encontrar no templo? Deus. Deus. Muitas das vezes nós viemos ao templo encontrar uma versão de um Deus que a gente cria. Um Deus com a nossa cara. Um Deus que só quer realizar as nossas vontades. Que só quer realizar aquilo que eu quero. E eu tenho certeza, queridos, que a gente passa um período similar com o que Isaías passou. A gente passou isso nas eleições passadas e vamos passar isso ano que vem. Porque a gente vive esse período de incerteza política, a gente vive esse período de polaridade política, e é interessante que as pessoas elas ficam frustradas quando o candidato da oposição vence, e isso virou até uma religião, a parte do que ela pode ser evangélica, ela pode ser católica, mas a verdade é que a política virou uma religião, virou uma nova religião. Eu sou de um lado, eu sou de outro lado, eu sou de centro, e ficam nessas guerras que não têm a ver com o evangelho. E o que eu estou dizendo não sou eu não, é isso aqui, ó, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele disse algo interessante. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele não tem preceitos desse mundo. Mas, em tempos de más notícias, em tempos de experiências dolorosas, de que é perder um amigo, companheiro, apesar de ser um rei, era um amigo companheiro, nós vemos que Isaías, ele experimentou Deus face a face. E a gente deve experimentar Deus face a face. Será que quando você vem ao templo adorar ao Senhor, será que você tem essa experiência? Ou será que às vezes a gente sai daqui mais vazio do que entramos? Será que o nosso culto se tornou algo monótono? Ou será que a nossa adoração é algo tão vazia que a gente nem consegue prestar atenção no Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração? Porque a gente está preocupado com as programações, a gente está preocupado se a gente vai cantar legal, a gente está preocupado com a hora do culto que eu tenho que ir embora porque amanhã eu vou trabalhar. São essas coisas que a gente ficam perceptíveis nas nossas vidas. E a gente acaba não olhando para o que a gente tem que olhar, que é a glória de Deus, que é a face de Deus. Então, esse encontro, onde Deus se revela a Isaías, onde Deus encontra Isaías, não foi um encontro para satisfazer os desejos de Isaías. Não foi um encontro para dizer para Isaías, Isaías, você vai vencer. Isaías, tudo vai convergir para o que você quer. Não foi um encontro para isso. Mas foi um encontro que Deus mostrou para Isaías clareza. Falta clareza nas nossas vidas. Falta clareza para a gente entender a missão que Deus nos concedeu. E é uma palavra também que eu amo.
clareza espiritual. Porque a clareza, queridos, ela nos dá alcance de visão, para nós vermos o verdadeiro propósito da nossa missão. Porque toda vez a gente tem que ver qual é a nossa missão, porque a gente vai se desviando do foco, vão aparecendo outros focos, e a gente vai se perdendo. Por isso que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, não é à toa. Por que você, quando pega o seu carro, você anda numa estrada, você vê várias placas? Não é porque nós não é porque, desculpe a palavra, somos burros, não. É porque a gente precisa de placas para sinalizar o nosso caminho. Aqui você tem que parar. Aqui você não pode virar à direita porque é contramão. Então, a gente precisa de clareza, ter clareza da nossa missão. E isso nos mostra, queridos, as atitudes que nós devemos ter para alcançar essa missão que Deus nos deu. E a gente fala de tanta coisa na igreja, e a gente esquece de falar, de fato, da nossa missão. A missão que Deus nos deu, que é fazer discípulos, não mudou. Embora a pandemia tenha mudado a nossa forma de viver, a nossa maneira de sair às ruas, a nossa maneira de se comportar em sociedade, a nossa missão não mudou. A nossa missão continua a ser fazer discípulos. Se vai ser via Skype, se vai ser via WhatsApp, se vai ser a 1, 2 metros de distância, não importa. A nossa missão continua sendo fazer discípulos. E para que isso esteja na sua mente, você precisa ter encontros diários com Deus. Todos os momentos que você venha cultuar a Cristo, você precisa enxergá-lo, você precisa vê-lo, você precisa cultuá-lo. Porque se a gente tira Cristo, queridos, da nossa vida, o que vai sobrar? Vai sobrar o nosso eu. Vai sobrar a nossa vontade. E por isso que a Bíblia vai dizer que há uma luta intensa entre a carne e o espírito. Porque se você não vive espiritualmente, você vai viver carnalmente. E a carne é inimiga do espírito. Então, para a gente entender a missão, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, nós precisamos ver o que Isaías viu. Você consegue ver o que Isaías viu? Amém? Será que você consegue ver? Versículo de número 1. No ano que o rei Uzias morreu, Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Isaías viu, queridos, a posição de Deus. E a gente está falando de um cara que era amigo do rei. A gente está falando de um cara que conhecia a realeza, que tinha encontros com o rei, que sabia o que era uma realeza. Então, ele já tinha visto tudo aquilo que era real, tudo aquilo que era belo numa realeza. Mas ele vai descrever Deus como algo deslumbrante. E Isaías aqui, pela forma que ele narra, ele nunca tinha visto nada similar. Nada daquela forma quando ele viu a face de Deus. E vemos também nesse texto que é revelado os símbolos da realeza de Deus. As suas vestes, o seu trono. E diz que são tão grandes que enchiam todo o templo. Quantos querem ver a grandeza de Deus aqui? Diz um amém bem alto. Ou será que o frio está deixando vocês tímidos? Todos nós queremos ver o que Isaías viu. Mas a pergunta que paira no ar: será que nós estamos dispostos a ver o que Isaías viu? Será que de fato viemos a este templo, viemos a esta congregação, entregar as nossas vidas para ver o que Isaías viu? Será que estamos dispostos a isso?
Será que você está disposto a deixar o seu eu para trás, deixar as suas vontades para trás e ver o que Isaías viu? Ter um encontro de fato com Cristo? Então a gente precisa ter essa atitude para ver a posição de Deus. Versículo de número 2: acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Versículo de número 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Teologicamente aqui, ele viu os atributos de Deus. São perguntas que as pessoas fazem muito em concílio sobre os atributos de Deus. E sempre que eu leio essa expressão na Bíblia, eu fico todo arrepiado. Os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Confirma a santidade de Deus. Porque Deus ele é alto, queridos. Deus é santo, Deus é todo poderoso. Que mesmo aqueles seres celestiais, eles não se atrevem nem a olhar nos olhos dele. Porque cobrem os seus rostos, para não olhar, cobrem os seus pés, como um gesto de humildade e de reverência. E muitas das vezes a gente quer chegar a Deus, colocando as nossas mazelas, achando que Deus tem que nos ouvir. Achando que Deus tem que fazer as nossas vontades. E quando a gente lê textos como esse, onde seres celestiais, angelicais, eles chegavam à face de Deus, se cobrindo com humildade. E às vezes a gente acha que Deus ele tem que fazer aquilo que eu quero. Quando na verdade, queridos, a nossa vontade tem que estar casada com a vontade de Deus. O que eu quero tem que ser a vontade que Deus quer para mim. Por isso que a gente ora. Quando a gente ora, a gente entende o que Deus quer para a nossa vida. E a gente passa, a oração ela não muda o coração de Deus, pelo contrário, ela muda o nosso coração. E a gente passa a ouvir Deus de maneira perfeita. E a gente começa a entender os planos e desígnios de Deus para as nossas vidas. E qual tem que ser a nossa atitude? A nossa atitude, queridos, deve ser de proclamarmos o reino de Deus, glorificando o Senhor como eles fizeram. Então a nossa oração tem que ser sempre: o Senhor é santo, 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 santo. E a gente quer tratar Deus como se fosse um amiguinho nosso, um coleguinha nosso qualquer. Quando na verdade a gente precisa ser reverente a Ele de fato. Versículo de número 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Ele viu a presença de Deus aqui, queridos. Eu não consigo nem descrever como deve ser ver a presença de Deus. Como deve ser sentir a presença de Deus da forma que, na experiência que Isaías teve. Muitas das vezes não vemos a presença de Deus porque a gente está preocupado com as coisas desse mundo. Quando a gente vem a esse templo, esse mesmo culto que nós estamos aqui, quando nós deveríamos estar contritos em adorar a Deus, quando a gente deveria estar aqui cantando, prestando atenção nas letras que a gente canta, entendendo o que a gente canta, racionalizando aquilo que a gente canta, racionalizando as nossas orações, a gente está no automático, fazendo as coisas de qualquer forma. Porque eu estou preocupado com o meu cachorrinho, que está em casa. Estou preocupado com o meu gato, que está lá sem comida. Estou preocupado com o meu trabalho. Estou preocupado com o meu filho. Estou preocupado com o meu esposo, porque não tem comida. E a gente esquece, queridos, que esse é o momento que a gente tem para adorar a Deus. Embora também a gente deve orar, a gente deve agradecer a Deus, a gente deve cultuar a Deus com toda a nossa vida. Mas esse aqui é o culto público. Esse é o momento que você deve esquecer tudo e se concentrar em adorar a Deus. Unicamente glorificar a Deus. Porque se você está aqui com outro pensamento, não ser Cristo, a não ser cultuar a Cristo, você está cometendo um grave erro. Você está cometendo um grande equívoco. Então,
O texto vai falar sobre as vozes dos anjos, que o chão tremeu, e o texto diz que o templo se enchia de fumaça, e aqui a gente vê a grandeza de Deus nesses primeiros versos. Porque o que a gente precisa fazer, queridos, para Deus, precisa ser para Deus. O seu cântico que você entoa aqui, precisa ser de fato para Deus. Não precisa ser para as pessoas que estão aqui, te olhar e dizer que você canta bem, que você toca bem, que você prega bem, que você varre o chão bem, que você recepciona bem, que você faz a comida bem lá na cantina. Não, tem que ser para isso. A sua vida precisa ser para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E não só coisas que envolvem o templo, que envolvem a nossa vida religiosa, mas no seu trabalho, as pessoas precisam ver isso também. Você precisa ser um bom funcionário para a glória de Deus. Você precisa ser um bom estudante para a glória de Deus. Você precisa ser um vizinho para a glória de Deus. Porque você leva Cristo às pessoas. Porque você é a luz do mundo. Porque você é o sal da terra. E quando o mundo olha você, ele tem que olhar Cristo. Porque você carrega o nome dele. Eu fui convertido ao Senhor numa organização batista chamada Embaixadores do Rei. E o versículo que a gente falava era o tempo todo, porque eu nunca esqueci. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, 2 Coríntios 5:20. E a gente ficava repetindo isso, de sorte que somos embaixadores. Isso precisa estar na nossa vida também. Vocês são embaixadores de Cristo. Isso não é só, apesar da organização ter se apropriado desse verso, esse verso é para a igreja. Nós somos embaixadores por Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em você, meu querido. As pessoas precisam ver Cristo no seu modo de agir. As pessoas precisam ver Cristo no seu caráter. O seu vizinho precisa ver Cristo em você. E aí a gente chega no segundo ponto. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. Olha o verso de número 5. Isaías dizendo: então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Isaías sentiu a sua própria condição como pecador. Como a gente vai ter alguma atitude se a gente não conhece a nós mesmos? Então, por isso que Romanos, Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, queridos. Todos nós somos pecadores. Muitas das vezes não fazemos a nossa missão da forma correta porque a gente não se conhece. Porque a gente se acha melhor do que o nosso irmão. E o texto bíblico é bem claro, você precisa se conhecer. Olha qual foi o sentimento que Isaías teve. Ele sentiu que ele era pecador. Ele se sentiu ali que ele deveria ser renovado. Que ele deveria, de fato, ter uma renovação em Deus. E a gente ao ler Isaías, capítulo 6, verso 5, vemos que ele foi envolvido pela consciência de seus pecados. Quantas igrejas hoje falam de pecado? Quase nenhuma. Qual foi a última vez que você viu uma pregação de um grande pastor desse da televisão falar que você é pecador, que você precisa corrigir os seus atos? Lutero dizia que era todo dia. Todo dia nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então não é só no momento que a gente conhece a Cristo. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Então a reação que Isaías tem, a santa presença de Deus, era da consciência da sujeira profana que vinha de seus lábios.
de palavras que vinham da sua alma, dos seus pensamentos, da vida que ele levava. E a gente às vezes acha que nós somos melhores de fato do que os outros, por causa dos nossos cargos, por causa das nossas atribuições, por causa daquilo que a gente faz aqui. Versículo de número 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías sentiu a sua própria purificação. Quando Isaías se encontrou face a face com Deus, ele foi envolvido pela sua santidade. Então, aquele pecado que o sobrecarregava foi consolado pela graça de Deus. Quando a gente encontra Deus, quando a gente encontra a graça de Deus, se você não tem o desejo de abandonar os seus pecados, se você não tem o desejo de abandonar o velho homem, a preguiça que te assola, a vontade, essa vontade que você não tem de servir a Deus, algo está errado. Ou então, o Cristo que você encontrou está errado, é um Cristo diferente da Bíblia. É um Cristo diferente do que está escrito no Novo Testamento. Então, no momento da sua confissão de culpa, Deus respondeu, não com uma espada de fogo de julgamento, não julgando, não colocando o dedo na sua mão, você é pecador, não. Deus perdoou ele. O texto é claro. E aqui é um ato simbólico perfeito. O serafim toca nos lábios com uma brasa viva e diz que a sua boca foi purificada. Deus não só mostra onde estão os nossos pecados, mas também mostra a possibilidade de purificação, queridos. O Evangelho é redenção. A irmã Ana citou um texto nessa manhã, da sua forma, que o texto diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O texto está escrito assim, mas a forma correta é: não tem prazer no pecado, não vive pecando. E quando nós encontramos Cristo, esse é o nosso sentimento. A gente não quer viver mais naquela lama, a gente não quer viver mais naquela preguiça, a gente não quer viver mais naquele marasmo. Pelo contrário, a gente quer servir a Cristo, a gente quer ir em frente, a gente quer ir fazer discípulos, a gente quer ir participar do reino, a gente quer, de fato, chegar: eu estou aqui, eu quero trabalhar, o que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que discipular? Se você tem um dom, o que eu posso fazer para usar o meu dom em prol do reino de Deus? Mas isso se você encontrou o verdadeiro Cristo, que é descrito na Bíblia, o que a Bíblia mostra. E aí a gente chega no terceiro e último ponto. Precisamos dizer o que Isaías disse. Atenção no que eu vou dizer. Não tem meio termo, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que é sim, sim, e não, não. Ou é agora, ou não é. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é se der eu vou. Versículo de número 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que ele estava dizendo na palavra dos nossos dias? Eu estou disponível, eu estou aqui, eu quero ir. Mas ir para onde? É uma outra pergunta agora que eu quero colocar. Será que nós temos a clareza também para onde nós temos que ir? Visto que também existe uma polarização antiga na igreja, onde as pessoas, tem dois grupos, que as pessoas pensam que enfatizam que a missão cristã é só voltada a ações espirituais aqui no templo, salvação de almas, etc. E tem um outro grupo que só se concentra
dos projetos sociais e não se concentram na questão espiritual, onde que as pessoas dizem assim, não, estou fazendo bem lá fora, eu não preciso da igreja. Até existe um grupo hoje chamado desigrejados, que cresce a cada vez mais, que eles não congregam. E eles dizem assim, olha, eu estou fazendo a obra. O dízimo que eu entregava lá na igreja, eu dou para um vizinho que está passando fome. E eu não preciso ir à igreja. E fica essa guerra. Será que a gente não pode chegar ao meio termo? Mas Isaías disse palavras que todo pastor, né, pastor Marcelo? Todo líder de ministério gosta de ouvir do seu liderado. Eu posso ir, eu quero ir, eu estou disponível. Amanhã o nosso WhatsApp vai bombar, hein? A gente vai receber um monte de mensagem. Amém? Amém, pastora Jocenita? Vamos receber mensagem daqui. Eu quero participar, o que eu faço? Queridos, a gente precisa entender a real dimensão da nossa missão. Porque ao mesmo tempo que a igreja ela perdeu a dimensão dela de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de não ser somente uma igreja insípida, mas também inútil. Digo isso de peito aberto, de coração aberto. Para muitas pessoas lá no mundo, a igreja se tornou inútil, porque ela só pensa nela mesma. Ela só pensa no programa dela mesma. Porque todos os nossos programas, queridos, aqui da igreja, precisa também ir de encontro à comunidade. Todas as minhas mensagens eu tento colocar de modo claro que a gente precisa ser relevante na sociedade também. A pessoa que está lá fora, ela precisa ver relevância em nós. O meu ministério dentro da igreja precisa ser relevante na vida dos irmãos e na vida dos vizinhos. Essa igreja precisa ser relevante nessa vizinhança, primeiro nessa quadra, depois no nosso bairro, depois no nosso município, no nosso estado e por aí vai. Precisamos ser relevantes. Porque a igreja ela perdeu essa questão horizontal porque ela só fica no vertical. Deus, culto, 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 culto. O culto é para nós cristãos. Mas o que a gente faz aqui precisa refletir lá fora, na nossa vida lá fora, para que nós sejamos relevantes. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que vocês precisam tomar uma atitude, hoje. Não durante a semana, eu não quero convidar você a pensar, ou orar, nada não. Você tem que falar agora. Você tem que pensar agora. Fazer uma avaliação da sua vida agora. Porque a gente fica pensando, né? Aí nessa que a gente fica pensando, tantas outras coisas aparecem. Aí a nossa cabeça fica assoberbada, aí a gente vai perdendo foco. Tem que ser agora. Atitude pode ser uma coisa pequena, mas ela faz toda a diferença na nossa vida. Ou seja, a nossa vida precisa de mais atitudes e menos blá, blá, blá. Porque a gente fica falando, vou fazer, e não toma nenhuma atitude para mudar a nossa vida. E a gente vai viver essa vida de marasmo espiritual o restante das nossas vidas. Às vezes, o novo, queridos, ele nos deixa com medo, nos deixa ansioso. Mas a gente está vivendo um novo tempo. A gente está vivendo novos dias na sociedade. Quando todo mundo for vacinado, a gente não sabe como vai ser. Se a gente vai poder parar de usar máscara, se os estabelecimentos vão continuar com lotação limitada, se não vai ter, se os esportes vão continuar como estão, sem ninguém, com 10%, com 20%, a gente não sabe como vai ser. O que a gente sabe é que a gente tem um novo tempo pela frente. E a gente precisa seguir em frente. E a nossa missão é fazer discípulos. Precisamos, queridos, ver e sentir. Assim como Isaías, a gente viu as atitudes que ele tomou. E a gente precisa tomar a coragem para tomar a atitude correta diante de Deus. Ter coragem para isso acontecer. A gente precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim.
Tinha até uma música aqui, antiga, né? Que é até dos meus conterrâneos lá de São Gonçalo, que não passe de nós, geração de adoradores, que não passe de nós o teu espírito. E aquela geração que cantava isso, eu vi eles cantando, era algo legítimo, porque enquanto as nossas gerações atuais, elas ficam deixando para as próximas gerações, não, deixa para a próxima. No passado as pessoas queriam fazer, de fato. Senhor, não deixa para a próxima geração, eu quero fazer. E hoje a gente fica deixando deixa para o meu filho, deixa para o meu avô, deixa para o meu neto. Quando o meu neto for cristão, ele faz. Pense, queridos, na sua vida. Tome essa atitude hoje. Vou orar mais uma vez por você. Eu geralmente não gosto nem de fazer apelo, pedir para levantar a mão, pedir para vir à frente, porque às vezes as pessoas até tomam uma atitude emocionadas. Mas você precisa pensar, de fato, como tem sido a sua vida espiritual? Como você tem levado o Evangelho? E a minha dica é, comece primeiramente com o seu culto. Como você tem cultuado a Deus? Qual a importância desse culto para você? Você vem porque suas pernas te trazem aqui? Mas você senta aqui, é como se fosse um teatro, como se fosse um cinema, que toca uma música legal, que tem uma palavra legal, e você vai embora e isso não te transforma? Isso não muda a sua vida? Ou de fato, você entende o que está sendo falado? Ou de fato você tenha a consciência de que você precisa colocar em prática o que você está ouvindo, o que você está lendo na palavra? Não sejam somente ouvintes, queridos, mas sejam cumpridores da palavra de Deus. Para encerrar, eu ontem trabalhei de madrugada, larguei 6 horas da manhã, fui em casa, tomei banho, vim para cá, fui para casa de novo, só dormi 1 hora e estou aqui. Não sei nem como é que eu estou com essa energia toda. Eu pensei que eu ia ficar falando aqui devagar, mas o Espírito Santo nos dá fôlego, nos dá a palavra. Eu sei que quando eu chegar em casa eu vou apagar, mas eu fico feliz por entregar a mensagem. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Espero que essas palavras mudem de fato a sua vida. Vamos orar? Deus, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez eu quero pedir que a tua palavra seja viva e eficaz nas mentes, nos corações. Que a sua palavra mude, Pai, as vidas, Pai. Porque só ela tem o poder de mudar. Só ela tem o poder de transformar. Fique conosco, Pai. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.